para dar start nessa semana que está recém no segundo dia, vamos de receita. Hoje teremos uma tapioca de queijo com frango. Então pega o papel e a caneta para anotar tudinho. Para quem é apaixonado por goma de tapioca, assim como eu vou te ensinar a preparar uma tapioca na crosta de queijo que você jamais vai esquecer de tão deliciosa que é. E você pode rechear ela com salame, você pode rechear somente com ovos também, que ela vai ficar maravilhosa. Ou você pode fazer um creme de queijo com frango desfiado. Os ingredientes são goma de tapioca, manteiga, queijo, sal e o frango cremoso que você vai utilizar como recheio. Para essa receita, vocês vão fazer ela em fogo baixo. O meu é por indução e tá 80 aqui, mas na sua casa, fogo bem baixinho. Eu vou pegar uma manteiga, vou usar com pincel mesmo, tá, gente? E vou pincelar a minha frigideira. Pincelei minha frigideira, eu vou colocar a goma de tapioca na peneira e vou forrar o fundo da frigideira. Adoro fazer essa receita, porque se você tiver o fogão bem limpinho, é essa hora que você vai dizer assim que ele não vai ficar limpinho. E você vai salpicar o seu fogão de tapioca. Fizemos a caminha de tapioca aqui e agora vamos colocar o queijo. Você pode escolher o queijo que você mais gosta. Eu vou estar utilizando aqui o queijo mussarela. Deitar assim em cima da minha goma de tapioca. Vou esperar de 3 a 4 minutinhos em fogo baixo até esse queijo derreter e eu poder virar a goma de tapioca. Viramos nossa tapioca e aí vamos rechear já ela. Aqui você pode estourar 2 ovos em cima e deixar eles cozinhar e vai ficar pronto e vai ficar uma delícia também. Ou você pode rechear assim, como eu estou recheando, com frango. E nossa tapioca está prontinha. Lembre-se de dar o toque final que você aí pode dar para sua tapioca. E a gente adora mostrar uma receita por aqui, isso você sabe. Mas a gente também sabe que precisa ter o equilíbrio. E é por isso que hoje recebemos a nutricionista Viviane Simomura para dar dicas de como cuidar do corpo nessa época que dá vontade de comer mais, de ficar beliscando. Viviane, boa tarde, bem-vinda ao Ver Mais. E existe essa questão de ter a gula, de ter a fome e até do transtorno alimentar. Como a gente consegue saber qual que é naquele momento que dá a vontade de comer, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Bom, são sempre quadros complexos que a gente precisa um profissional sempre avaliar, né? Claro que a gente come por diferentes motivos, né? A gente come porque a gente tem vontade, porque a gente tem fome, a gente come por diferentes aspectos. E algo que é extremamente importante é a gente pensar o que é um comer emocional, que pode estar relacionado com o que as pessoas normalmente chamam de gula, que é uma vontade de comer. Então, que vontade é essa? Então, agora no inverno, a gente normalmente busca por alimentos mais quentes, principalmente em regiões mais sul, né? Como é a nossa aqui em Chapecó. E diferenciar esse comer emocional, essa vontade de comer, de um transtorno alimentar, que são quadros mais graves, né? E nesse meio, né, a gente também tem comer transtornado, a gente pode ter um sofrimento emocional relacionado com a comida, né? Então a gente tem desde quadros muito leves, como quadros mais graves que são, de fato, diagnosticados como transtorno alimentar. E como faz para diagnosticar o transtorno? Quais são os sintomas também que eu preciso parar? Opa, não estou com fome, já passou de gula, isso está se tornando repetitivo na minha vida.
Isso é bem importante, né? Todo diagnóstico ele é feito por um médico, normalmente um médico psiquiatra, que vai avaliar, porque muitas vezes é bastante difícil de fechar esse quadro, porque desde o início dos primeiros sintomas, que começam normalmente com um comportamento disfuncional em relação à comida, aquela preocupação excessiva com comer sempre saudável, com o corpo, até a gente ter o diagnóstico. Então, dependendo do transtorno alimentar, leva um tempo para ter de fato um diagnóstico fechado, e nem sempre você vai ter um diagnóstico fechado, né? E a gente tem os transtornos alimentares mais comuns, então são a anorexia nervosa, bulimia nervosa e o transtorno da compulsão alimentar. E esse, especialmente, muitas vezes as pessoas falam, eu tive uma compulsão, quando na verdade elas se referem a comer uma barra de chocolate, um pacote de biscoito, né? Enfim, que não é um transtorno da compulsão alimentar. Mas toda vez que a gente tem um sofrimento emocional relacionado com a comida ou com o corpo, sempre é um sinal de alerta de que é importante procurar um profissional para fazer uma avaliação, inclusive uma prevenção de TA, que é o mais importante. E esse transtorno, ele é em duas questões diferentes, o ficar sem comer, a preocupação com o corpo, e também o comer demais. O que diferencia um do outro? Essa questão da anorexia, ela ainda acontece muito, porque eu lembro que na época da minha adolescência tinha um modismo, né? Das meninas que não queriam engordar, que comiam, que depois iam para o banheiro, mas isso também vem da questão psicológica. São muitos os fatores que podem desencadear um transtorno alimentar, principalmente a anorexia nervosa. Sim, a gente tem os fatores psicológicos envolvidos, a gente pode ter e quase sempre tem. A gente tem tanto, né, quando a gente fala de uma anorexia nervosa, a gente está falando de um processo de perda de peso que tem uma preocupação muito grande com a imagem corporal. E o caso da bulimia nervosa, que daí a gente tem, né, então, um processo de um comer a mais, né, episódios de compulsão, e depois pode ter a purgação, que pode ser tanto a prática de atividade física extenuante, uso de métodos como laxativos, né, enfim. Então a gente tem esses dois padrões. E sim, a gente tem a tendência, os estudos mostram que os diagnósticos estão aumentando. Primeiro, porque o conhecimento faz com que a gente, né, faça mais diagnóstico. Segundo, porque a gente tem uma preocupação muito maior com o corpo hoje, principalmente por conta de redes sociais e o padrão da magreza. Comparações. Exatamente. Então tem um estudo recente que foi publicado no ano passado, que envolveu 16 países, inclusive o Brasil, que mostra que 1 a cada 5 crianças tem transtorno alimentar, mas é pouco falado, né? Então, o papel da prevenção é essencial, né? A gente normalizar um pouco o comer, porque a comida faz parte da nossa vida, né? Ela é motivo, inclusive, de memórias afetivas, né? Muitas pessoas têm a comida da avó, a comida da mãe, que gera aquele quentinho no coração, né? Então, a gente precisa trabalhar muito para que isso seja, o comer seja mais normalizado e traga menos sofrimento para as pessoas. E qual é o papel do nutricionista na hora de ajudar a equilibrar esse transtorno e acabar com o transtorno alimentar? Excelente, né? O nutricionista, assim como o psicólogo, psiquiatra, é a equipe básica para a gente tratar transtorno alimentar, mas o nutricionista, ele vai trabalhar essencialmente com o comer. Hoje a gente fala que não basta a gente pensar em alimentos saudáveis, mas sim o comer saudável, né? Que vai além. Como a gente come, por que a gente come, né? Entender o que o nosso corpo está pedindo, e entender sinais de reconhecimento de fome, saciedade, muito mais até do que dietas, né? Que dizem o que a gente tem que comer, quanto a gente tem que comer. É olhar para o nosso corpo e fazer com que a gente possa dar voz a ele para que isso seja normalizado. Então, o papel do nutricionista, e principalmente na área comportamental, é fazer com que a gente volte a um padrão de normalidade para que a gente diminua os sofrimentos em relação ao comer e ao corpo. Então quebra um pouco aquele tabu que diz que o nutricionista ele corta tudo que tem de bom, né? Tem gente que diz que tu vai no nutricionista para parar de comer. Nesse caso não, é para estudar toda a questão da pessoa mesmo. Exatamente. Em algum momento, né, da história da nossa profissão, o nutricionista ele foi associado com um profissional emagrecionista, e que aí vem essa visão, né, de cortar tudo. Então, me corte tudo, mas não me corte o pão, né, o doce, enfim. E não, é entender por que eu estou com vontade daquele alimento naquele momento, e que todos nós temos um comer emocional. Muitas vezes a gente come porque a gente está angustiado, porque a gente está ansioso. Até quando estamos felizes.
E principalmente quando nós estamos felizes, né? A mesa sempre envolve comemorações, né? Então eu acho que realmente é como você disse, né? Quebrar esse tabu que sim, a gente pode ter um comer saudável. Viviane, muito obrigada pelas dicas aí, pela ajuda. E como você falou, é um trabalho tanto da nutricionista quanto do psicológico junto. E é por isso que daqui a pouco a gente vai conversar também com uma psicóloga para ela explicar essa relação que tem também com a nossa mente, do comer emocional, de ter os transtornos. Então, muito obrigada por ajudar a gente.